que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos? Trabalhando. Trabalhando? Trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro, ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. Você já se perguntou como um simples ambulante se tornou o maior comunicador da televisão brasileira? Como alguém que vendia canetas e carteirinhas no centro do Rio de Janeiro acabou construindo um império midiático avaliado em bilhões? Essa é a história de Senhor Abravanel, o homem que o Brasil aprendeu a chamar de Silvio Santos. Filho de imigrantes judeus vindos da Grécia, Silvio nasceu em 1930, no bairro da Lapa, no Rio. Desde pequeno, sua voz chamava a atenção. Ainda adolescente, percebeu que tinha um talento incomum, o de vender com alegria. Vendia de tudo: canetas, capas de plástico, carteirinhas de trabalho. E o fazia com uma simpatia que encantava até os mais apressados. Mas foi justamente por causa dessa voz poderosa que o destino começou a se desenhar. Certa vez, enquanto trabalhava nas ruas, um fiscal da prefeitura o abordou. Mas ao ouvir sua fala firme e animada, comentou: "Você tem voz de rádio, garoto." A frase ficou ecoando em sua mente. Ele não sabia ainda, mas aquele comentário seria o primeiro empurrão rumo a uma vida que transformaria não só a dele, mas a da televisão brasileira inteira. Você já imaginou que uma simples oportunidade pode mudar o rumo de toda uma vida? Que uma voz descoberta por acaso poderia atravessar décadas e conquistar gerações inteiras? O jovem senhor Abravanel, ainda no início dos anos 40, trabalhava nas ruas do Rio vendendo produtos para ajudar a família. Mas dentro dele já batia o coração de um sonhador. Um dia, curioso e ousado, resolveu participar de um teste para locutor na Rádio Guanabara. Concorria com dezenas de vozes experientes. E, para surpresa geral, o garoto de fala firme e sorriso espontâneo foi aprovado. Nascia ali o comunicador. O público se encantava com aquele timbre vibrante e o jeito cativante de falar. Mas o sucesso no rádio não veio de imediato. Ele ainda precisava enfrentar o medo, a timidez e, principalmente, a necessidade de se sustentar. Durante um tempo, dividiu-se entre ser locutor e trabalhar em um navio da Marinha Mercante, onde economizou cada centavo sonhando com um futuro melhor. Quando voltou ao Brasil, o rádio o chamou de novo. Em São Paulo, Silvio Santos começou a fazer sucesso com programas de auditório. Sua energia era contagiante. Ele falava com o povo, não para o povo. Tinha empatia, improviso e carisma. 3 ingredientes que fariam dele uma lenda. Naquela época, ele ainda não era o patrão. Era apenas um jovem cheio de ideias que acreditava que o entretenimento podia ser uma ponte entre alegria e esperança. A voz que começou nas ruas agora ecoava nas rádios, e o Brasil começava, pouco a pouco, a conhecer o homem que transformaria o sorriso em sua marca registrada. Você se lembra da primeira vez que ouviu o bordão "Quem quer dinheiro?" ecoar pela TV? Antes do brilho dos holofotes e do auditório lotado, existia um homem simples, sonhador, determinado a transformar o entretenimento em algo maior, um encontro com a alegria. Nos anos 1950, Silvio Santos decidiu se arriscar na recém-nascida televisão brasileira. Com um microfone na mão e o carisma de quem falava com o povo, estreou em programas de auditório ainda pequenos, mas com alma gigante. O público se encantava. Ele sorria, improvisava, brincava e, acima de tudo, respeitava quem o assistia. Logo, sua presença virou sinônimo de sucesso. Trabalhou em emissoras como a TV Paulista e a Record, onde criou formatos inovadores e aprendeu o segredo do contato direto com o público. Falar olhando nos olhos de quem está do outro lado da tela. Silvio sabia que a televisão não era apenas uma vitrine, era uma conversa. Com o tempo, seu nome começou a se tornar uma marca. O jeito de apresentar, os prêmios, as brincadeiras, a espontaneidade, tudo era diferente. Ele não imitava ninguém, apenas seguia o instinto de um vendedor que sabia encantar multidões. E foi essa autenticidade que o colocou entre os grandes. Mas o sonho não parava ali. Enquanto o Brasil sorria com suas piadas e torcia por quem girava a roleta da sorte, Silvio já pensava mais alto. Queria ter sua própria emissora.
um espaço onde pudesse criar sem limites. A televisão era o palco perfeito para seu talento, mas ele sabia e sentia que ainda havia algo maior por vir. O menino que falava alto nas ruas do Rio agora comandava auditórios inteiros, mas o seu maior espetáculo ainda estava prestes a começar. Você já imaginou sonhar tão alto a ponto de construir seu próprio canal de televisão? Pois foi exatamente isso que Silvio Santos fez. Enquanto muitos o viam apenas como um apresentador carismático, ele já planejava um império. Nos anos 1970, Silvio estava no auge do sucesso com o lendário Programa Silvio Santos. Mas por trás das câmeras, trabalhava incansavelmente para se tornar dono do próprio destino. Ele acreditava que a liberdade criativa era essencial. Queria poder decidir o que levaria a alegria ao povo, sem depender das regras de outras emissoras. Foi assim que, após anos de persistência e negociações, em 1981 nascia o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. A nova emissora começou com uma promessa: ser a televisão da família brasileira. E cumpriu. Com novelas populares, programas de auditório, desenhos e jornalismo, o SBT conquistou o coração do público e se tornou parte da rotina de milhões de lares. Silvio se tornava mais do que um apresentador. Era agora um empresário visionário, dono de um grupo que incluiria também empresas como o Baú da Felicidade e a Jequiti. Sua visão era simples, mas poderosa: oferecer produtos e entretenimento com o mesmo carinho e proximidade que sempre teve com o público. Ele continuava nos palcos, sorrindo, brincando, improvisando. Mas cada riso, cada bordão, escondia o peso de quem carregava um país inteiro em sua voz. O homem que começou vendendo canetas nas ruas, agora comandava microfones, câmeras e sonhos. E mesmo diante da grandeza, nunca deixou de acreditar na simplicidade. Porque no fundo, Silvio sempre soube: o segredo do sucesso não está no dinheiro ou na fama, mas em fazer o povo feliz. Você já parou para pensar em quantas lágrimas cabem atrás de um sorriso famoso? O público via o homem do baú, o apresentador alegre, o empresário vitorioso. Mas por trás do brilho da TV, Silvio Santos enfrentou batalhas que poucos imaginam. Durante as décadas de 1980 e 1990, ele viveu momentos de glória e também de tormenta. O SBT crescia, mas a concorrência era feroz. Cada ponto de audiência era disputado como uma final de campeonato. E enquanto lutava pela liderança, Silvio ainda precisava lidar com pressões financeiras, políticas e familiares. Em 1989, enfrentou um dos períodos mais delicados de sua carreira. O grupo Silvio Santos passou por dificuldades econômicas e o sonho quase desmoronou. Foram dias de tensão, reuniões intermináveis e noites sem dormir. Mas quem o conhecia sabia: desistir nunca foi uma opção. A fé e a coragem o sustentaram. Silvio acreditava que toda crise traz uma lição e que nenhuma tempestade dura para sempre. Em meio às adversidades, manteve o sorriso, mesmo quando o coração pesava. Continuou subindo ao palco, animando o público e distribuindo prêmios, porque sabia que o Brasil precisava daquele momento de alegria. Houve também as polêmicas, decisões questionadas, programas criticados, manchetes exageradas. E ainda assim, ele seguia firme, com uma convicção simples: quem trabalha com amor, vence o tempo. Silvio aprendeu que o sucesso é uma montanha russa. Um dia, se está no topo. No outro, é preciso recomeçar. Mas em todas as fases, manteve o mesmo brilho no olhar, o de quem sabia que, acima de tudo, o espetáculo da vida não pode parar. Quem era Silvio Santos quando as câmeras se apagavam? O público conhecia o apresentador sorridente, mas em casa existia um homem simples, reservado e profundamente ligado à família. Longe dos palcos, ele deixava o terno e o microfone de lado e se tornava apenas o senhor, o pai, o marido, o avô amoroso. Silvio foi casado 2 vezes e em sua união com Iris Abravanel construiu uma família sólida e unida. Juntos tiveram 6 filhas: Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, todas educadas com os mesmos valores que ele carregava desde menino: humildade, respeito e trabalho. Ele costumava dizer que o sucesso de um homem se mede pelo amor que ele deixa dentro de casa,
não pelo que acumula fora dela. Mesmo com a agenda cheia e o peso de administrar um império, Silvio fazia questão de reservar tempo para a família. Gostava de almoçar com todos reunidos, rir de piadas simples e, acima de tudo, ensinar pelo exemplo. Não era de falar muito sobre sentimentos, mas sua presença era uma forma silenciosa de carinho. Em casa era brincalhão, às vezes teimoso e sempre curioso. Gostava de acompanhar os projetos das filhas, aconselhar e também testar novas ideias para a televisão. O trabalho e a vida pessoal sempre andaram lado a lado. Mas havia momentos de introspecção. Silvio refletia sobre o tempo, a fama e o legado. Sabia que tudo passa, inclusive o brilho das câmeras. E talvez por isso, valorizava tanto os instantes simples. O abraço das filhas, o riso da esposa, o silêncio depois de um dia de gravações. Porque no fim das contas, o homem que fez o Brasil sorrir sabia que a verdadeira riqueza está naquilo que o dinheiro nunca pode comprar. Você já percebeu como Silvio Santos parecia conversar diretamente com cada pessoa, mesmo em meio a milhões de telespectadores? Esse sempre foi o segredo de sua magia. Ele falava com o povo, não para o povo. Desde o início, Silvio entendeu que a televisão só fazia sentido se fosse um reflexo da alegria popular. Seu palco era o espelho da vida real, com risadas, improvisos e histórias comuns transformadas em espetáculo. O auditório era sua segunda casa e as pessoas simples, suas grandes estrelas. Vem pra cá? Vem pra cá? Bastava ouvir essa frase para o Brasil inteiro sorrir. O bordão, repetido por décadas, se tornou um símbolo de cumplicidade. O público se via nele. O homem que veio de baixo, venceu com trabalho e nunca perdeu a humildade. Silvio não precisava de roteiros complicados. Bastava o microfone, a plateia e seu carisma natural. Brincava, errava, improvisava, mas nunca deixava de respeitar o telespectador. Ele sabia que o riso era um remédio poderoso e o seu programa, uma pausa de esperança em meio à rotina do país. Com o tempo, Silvio virou um amigo das famílias brasileiras. Entrava nas casas todos os domingos, levando leveza e humor, e se tornou parte da cultura nacional. Porque no fundo ele sempre soube, a televisão é feita de gente para gente, e é isso que o torna eterno. Como medir o tamanho de um legado? Para Silvio Santos, talvez a resposta nunca tenha sido o dinheiro ou a fama, mas o carinho de um povo inteiro. Ao longo das décadas, ele se tornou mais do que um apresentador. Virou patrimônio afetivo do Brasil. A televisão mudou, os tempos mudaram, mas o sorriso e o carisma de Silvio permaneceram os mesmos. Sua presença dominava as telas com naturalidade, como se o palco fosse uma extensão de sua alma. Cada gesto, cada brincadeira, cada bordão era um pedacinho da história da TV brasileira sendo escrita ao vivo. E as homenagens vieram. Recebeu prêmios de todas as categorias imagináveis, de melhor apresentador a empresário do ano. Foi reconhecido por sua contribuição à cultura popular, à comunicação e ao entretenimento. Em 2001, o governo brasileiro o condecorou com a Ordem do Mérito das Comunicações, e jornais do mundo inteiro o citaram como um dos maiores ícones da televisão latino-americana. Mas o que mais o emocionava não eram as medalhas, e sim as pessoas comuns que o abordavam nas ruas dizendo: "Cresci assistindo ao Senhor." Esse tipo de reconhecimento, Silvio sabia, não se compra, se conquista com verdade e constância. Mesmo com o passar dos anos, continuou trabalhando. Ia ao SBT, gravava, conversava com funcionários, participava de decisões. Sempre de terno, sempre elegante, sempre com aquele brilho no olhar que dizia: "O show tem que continuar." Para Silvio Santos, cada domingo era mais do que um programa. Era um reencontro com o Brasil. Uma celebração da simplicidade, do riso e da vida. E foi assim, entre aplausos e bordões, que o menino vendedor do Rio se eternizou como o maior comunicador da história do país. Nenhum show dura para sempre, mas alguns aplausos ecoam por toda a eternidade. Silvio Santos, depois de mais de 6 décadas diante das câmeras, começou a sentir que era hora de desacelerar. O corpo já pedia descanso, mas o coração ainda batia forte pelo palco que o consagrou. Com serenidade, passou a aparecer menos na TV, delegando parte das responsabilidades às filhas, especialmente Patrícia e Rebeca, que herdaram não apenas o carisma, mas o respeito pelo público.
Ele as orientava com paciência, sempre repetindo: tratem o telespectador como se fosse um amigo dentro de casa. Aos poucos o patrão se afastou dos holofotes, mas nunca da paixão pela comunicação. Continuava acompanhando as gravações, dando conselhos e participando das decisões do SBT. Mesmo longe das câmeras, sua presença ainda era sentida em cada detalhe da emissora. Para muitos, ver Silvio se despedindo da TV foi como se o domingo perdesse um pedaço da própria alma. Mas ele sempre soube que a maior vitória de um artista é ver sua obra continuar viva, nas risadas, nas lembranças e nas gerações que crescem ouvindo seu nome. O menino vendedor agora descansava em paz com o homem que se tornou um ícone, um símbolo e, acima de tudo, um amigo do povo brasileiro. O tempo passou, mas o sorriso de Silvio Santos jamais se apagou da memória do Brasil. Depois de mais de 6 décadas dedicadas à televisão, à comunicação e à alegria do povo, ele se tornou mais do que um apresentador ou empresário. Tornou-se um verdadeiro ícone cultural, uma referência de perseverança, carisma e amor pelo que se faz. Silvio nasceu em 1930, em uma família humilde, vendendo canetas e pequenos produtos pelas ruas do Rio de Janeiro. Quem poderia imaginar que aquele menino com voz forte e espírito empreendedor se tornaria o dono de um império midiático, o patriarca de uma das famílias mais conhecidas do país e uma presença indispensável na memória afetiva de milhões de brasileiros? Sua trajetória não foi feita apenas de vitórias. Enfrentou dificuldades econômicas, desafios profissionais e polêmicas públicas, mas cada obstáculo foi superado com trabalho árduo, fé e a certeza de que o entretenimento podia ser mais do que diversão. Podia ser uma ponte entre esperança e alegria. Ele sempre acreditou que a televisão era feita de gente para gente e que a empatia, o respeito e o carinho pelo público eram os verdadeiros segredos do sucesso. Ao longo dos anos, criou programas que marcaram gerações, inovou em formatos e conquistou o país com seu jeito autêntico. Seus bordões, improvisos e brincadeiras viraram símbolos da cultura popular. A cada domingo, milhões se reuniam diante da tela, rindo, torcendo, sonhando. E, através dele, encontravam não apenas entretenimento, mas também inspiração. Mesmo ao se afastar dos holofotes, Silvio continuou influente. Orientava suas filhas, especialmente Patrícia e Rebeca, transmitindo valores de ética, criatividade e proximidade com o público. Ele sabia que um legado verdadeiro não é apenas material, é a marca que deixamos na vida das pessoas, a memória que permanece viva, o sorriso que se repete de geração em geração. Silvio Santos se foi das telas com o mesmo espírito que o levou aonde chegou: determinação, humildade e amor pelo que faz. Mas sua história não termina com a última gravação. Ela vive em cada bordão, em cada programa, em cada lembrança de quem cresceu sorrindo com ele. Ele provou que um sonho, quando guiado por coragem e paixão, não tem limites. E assim, o menino das ruas do Rio se tornou eterno. Não apenas pelo sucesso ou pelo império que construiu, mas pelo impacto emocional que deixou no coração de milhões de brasileiros. Silvio Santos é e sempre será a voz do povo que nunca se calou, o sorriso que nunca se apagou e a prova viva de que sonhar grande transforma vidas. E agora, eu quero saber de você. Qual a sua lembrança mais marcante de Silvio Santos? Qual programa, bordão ou momento fez parte da sua infância? Escreva aqui nos comentários e vamos juntos manter viva essa memória que marcou gerações. Se este vídeo te emocionou, deixe o seu like, compartilhe com quem também admira o patrão e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras de personalidades que deixaram sua marca no mundo.